Então, gente, façam um questionário, a prova é amanhã, certo? De manhã, 8h30 a gente começa. Se eu não me engano, 8h30 a gente começa. Quem vai aplicar sou eu e a Vládia, tá certo? Se vocês quiserem, a gente começar a prova. Posso fazer outra revisão com vocês bem rapidinho, uma coisinha assim, eu ver. Gente, principais dúvidas, vamos lá. Eu vou chegar cedo, né? Então, a gente pode tirar essas dúvidas com vocês. Antes da gente começar a reunião, vocês têm alguma dúvida? Silona, eu tô com uma dúvida em tal coisa. Realmente, eu decidi exatamente para isso. Além da gente revisar, mas é muito importante que vocês tragam se vocês tiverem dificuldade de aprender ao longo do semestre. Sobre os tipos de tom, porque são muitos. Eu fico pensando, não. Não. Ela não vai cobrar. Tem alguns principais tanques. O que pode cair sobre classificação de solos. Como a gente, na prova passada, o pessoal foi primeiro para o campo e depois foi para fazer a prova. O que é que ela pode cobrar? Vocês lembram aquela pesquisa que combinaram para entregar amanhã, para perguntar os solos que a gente viu em campo? O que ela pode perguntar para vocês? Por exemplo, qual é o solo que no campo a gente vê? É um gleissolo? O que é que um gleissolo? Como é que o gleissolo ele está? Qual é o compartimento geomorfológico? Ele está no mangue, ele está numa planície marinha. Qual é a característica desse gleissolo? Um solo mais espesso, acinzentado, tá certo? Neossolo quartzo-areno. Como é que o neossolo quartzo-areno se apresenta? Eu não tenho como mais dizer um solo específico que ela vai cobrar, mas pode ser, isso é uma suposição, pode ser que ela cobre os solos que a gente vai ver em campo, que são gleissolo, neossolo quartzo-areno, neossolo litólico, latossolo. Neossolo, né? Oi? Neossolo, latossolo. Isso. Tonossolo, certo? Esses que pode ser uma tendência que ela pode cobrar. Que a gente vê na nossa primeira parada. Mas assim, isso, trabalho. Basicamente, eu acho que nunca caiu uma questão assim tão direcionada. Ela coloca algumas questões com relação às características do solo, por exemplo, a textura, a cor, a mineralogia. Pode. Mas assim, é bom vocês estudarem, porque eu sei que vocês estão ainda no começo do curso, mas em biogeografia, babado. A professora, por exemplo, cobrou na prova para a gente dissertar sobre as características do solo da caatinga não arbórea. E aí? Assim, né? Foi ótimo para mim. Pois né? Mas assim, se vocês tiverem dificuldade, é bom estudar, porque isso vai acompanhar vocês até o final do curso, praticamente. Se vocês forem professores, vocês vão trabalhar com isso também, né? Vocês vão dar aula sobre. Biomas, gente. Caiu uma questão de pedologia no Enem, né? Então, vocês vão estar em contato direto com isso, sempre na formação de vocês. Certo. Então, pode ser que ela pergunte sobre o solo de uma maneira geral. Não específica, como é que isso. Sobre tal tipo de solo, não. Porque isso, quem vê, é levantamento de solos, e é só o pessoal que é bacharel. Daqui a outro semestre. Certo? Oi. No horizonte O, não tem um H e vice-versa. O O e o H, eles são similares. Certo? O O e o H, eles são similares. Tem alguns autores que consideram que eles são a mesma coisa. Mas uma coisa que é bom compreender do O e o H, que eles são duas características muito importantes. Eles são horizontes orgânicos, bastante presentes de matéria orgânica, e são horizontes superficiais. O H ele é mal drenado. Isso. Certo? Isso. A gente pensou que, por exemplo, não são todas as áreas que vão encontrar o O e o H. Porque é toda a questão de como esse solo está no ambiente. Como o Vitoriano falou, esse solo, esse horizonte, vai estar em uma área alagada? Vai estar em uma área de um relevo mais aplanado? Vai estar em um relevo mais de encosta? Certo? Mas sobre o O e o H, uma característica importante que vocês não é nem que decorem, mas aprendam, é um horizonte superficial. Um horizonte que tem bastante matéria orgânica. Tem solos que não tem nenhum conteúdo. Exatamente. A natureza não é tão bonitinha como está aqui no quadro, não. Então, vocês vão ver isso com mais facilidade. Por exemplo, lá no reverso da Ibiataba, né, o solo, né, a gente não vai encontrar o O, por exemplo. Por exemplo, é a característica da ação antrópica. Porque, como vai ter ação humana naquela vegetação, naquele solo, porque o O e o H está bastante intrínseco com a vegetação. Se não tem cobertura vegetal ali, não vai ter o O nem H.
porque tem que ter bastante matéria orgânica, bastante aquela material mais preservado. Nesse certo? caso que eu falei da questão de biogeografia, né, que a professora pediu para a gente falar sobre os solos da caatinga não arbórea. Provavelmente não vai ter um ó, por exemplo, porque não tem vegetação que proporcione isso ao solo. Não vai ter formações florestais, por exemplo. Vai ser mais arbustivo. Uhum. Pô, por exemplo, vamos pensar um pouquinho. Gente, ó, não controle minha língua, porque eu falo até 3 horas. Mas rapidinho aqui. Vou agora perguntar a vocês. Dá para entender. Como é que seria um solo de uma caatinga no arbóreo? O que é que vocês acham? Solo raso, né? Isso. É um dos solos, né? Normalmente eles estão associados mais à rocha-mãe, então são solos litóricos. Muito bem. Mas por quê? O que é que essa caatinga não arbórea? Não arbórea, vamos entender o nome dela. Isso vocês vão ver lá em biogeografia, mas dá para compreender. Não arbórea. A gente compreende que vai ser uma vegetação mais arbustiva, menor, e não vai possuir aquelas árvores tão densas. Lenhosa, né? Lenhosa, isso. Vai ser aqueles arbustos mais retorcidos, tortuosos, tá bom? Se não tem tanto extrato vegetal, não vai ter uma sequência, tem que pensar em sequência. Não vai ter matéria orgânica. Certo? Então, esse solo vai ser como... Qual é o seu nome, querido? Como o Lucas falou, vai ser um solo mais raso, um solo pedregoso. Os solos da Caatinga, da região semiárida, tendenciam a ser solos rasos pedregosos. Pedregosos como? Vai ter alguns afloramentos rochosos. Tem alguns autores que chamam de saprólico, enfim, mas lajedos, mas geralmente são afloramentos rochosos, que são aquelas rochas bem grandes que a gente vê, né, em campo. Ali são afloramentos rochosos. Tanto por aquele solo foi exumado, e aí ficou a rocha, tanto por colapso, que é quando a rocha quebra, tá lá, tanto por termoplastia, mas enfim, não é o caso. Mas os solos da Caatinga tendem a ser rasos e pedregosos, né? Fora as dúvidas, tem mais alguma pergunta? A gente pode começar? Algum tema nesse sentido mais de dificuldade de estudar? Vamos falar um pouquinho de cada coisa. É isso que tá. Vitória, né? Gente, a VLAD nas provas, ela varia, depende muito do semestre. Por exemplo, no meu semestre, quando eu fiz, há um tempo atrás, a prova foi mais sobre fatores de formação. Foi bastante sobre fatores de formação. Então, a Vitoriana me contou que foi sobre mais... Aí ela diversificou bastante. Até para você aqui para dar uma olhada, não para vocês verem, mas para a gente responder algumas questões que eu acho que tiveram peso maior, como, por exemplo, alguns fatores, que ela realmente dá bastante ênfase em todas as provas. Todo semestre ela pede muito isso. Toda prova ela vai perguntar, escreva pelo menos 1 ou 2 fatores de formação. Na minha, ela pediu quais são os fatores de formação, escolha 2 e fale sobre eles. Gente, é um ponto aí para vocês, um ponto. No meu foram 3 pontos. Então, é muito importante. É uma questão que vocês tenham isso de... Eu nem falo, mas que já estão preparados. Mas que construam um raciocínio para, no campo, vocês conseguirem associar os fatores, o que vocês estão vendo na paisagem, por exemplo. Isso vai enriquecer o olhar geográfico de vocês. Outra questão... Oi, querido. Ó, aqui tem 5, mas geralmente ela pode cobrar 6, 8, certo? Por aí. Mas não passa disso. Depende. A minha foram 2 de BOF. A minha também. Foi de BOF e teve as outras foram subjetivas. Certo? Outra questão que ela pode perguntar também, e eu esqueci de colocar aqui no quadro, qual a importância da pedologia para outras profissões? Como é que vocês enxergam isso? Como é que a pedologia está em outras profissões? O que vocês acham? Na engenharias, até na medicina, gente, na estética, a pedologia também está bastante inserida. Então, pode ser que ela pergunte para vocês sobre essa importância da pedologia. Isso é legal, né? Eu lembro que estava no design, mas na história da tecnologia aqui. Eu também falo, porque nós temos mais agrícola e isso! A gente já começar um pouquinho sobre isso aqui, fazer um resumo com vocês. E sobre também... prática de campo. Prática de campo?
A estrutura, eu acho que a gente pegou muita gente. No final da mentoria, a gente vai passar sobre a prova, mas antes da gente começar, prática de campo. O que é a prática de campo? Quais são as etapas que a gente trabalha em campo? Certo? Não, mas tem como você ainda ter noção. O campo começa antes do campo, na verdade. Começa com o trabalho pré-campo. Tem um trabalho de gabinete, tem um trabalho de estudo. Após o trabalho de gabinete, bom, por exemplo, não foi a... Quem já fez campo? Todo mundo fez campo longo. O que é que a gente faz no campo? Só de um dia. Mas o que é que a gente faz no campo? Dados. Exatamente. Como é que seria, já que você não tiver no campo ainda, como é que seria o campo de pedologia? A gente tem o trabalho de gabinete, que é as aulas em departamento, aulas teóricas. Tem a prática laboratorial, que é o que segue o campo. Temos o trabalho de campo. Nesse trabalho de campo, o que a gente faz? A gente faz a abertura de perfil, a gente analisa, como a Vitória falou, as paisagens, tira as amostras. Essas amostras, na teoria, eram para ser levadas para um laboratório. Aí vocês podem colocar também, geralmente, as amostras em trabalho de campo são retiradas e são levadas para fazer a análise química, porque a gente faz análise macromorfológica, aquela análise a olho nu, mas também tem a análise química desse solo, tá bom? E como é que foi? Era só para reforçar também que na etapa pré-campo ela é muito importante porque a gente estuda na área que a gente vai analisar. Já que a gente vai se inserir, qual o tipo litológico que a gente está inserido. A gente tem que pegar mapas, a gente tem que fazer uma listagem dos instrumentos que a gente utiliza no campo, né? Porque a gente não vai... Exatamente. Então, tudo isso começa muito antes do campo. O campo vai ser só a prática de tudo aquilo que a gente viu ao longo do semestre e do planejamento que a gente realizou. Tudo isso é um trabalho de gabinete, certo? Que são geólogos de gabinete, né? Que tem essa piadinha que o pessoal faz. Que o pessoal brinca, né? Que é o geólogo de gabinete, aquele geólogo que fica só no seu escritóriozinho meio estudando, não vai dar campo. Então, com essa premitazinha, a gente consegue entender que o trabalho de gabinete é aquele estudo da área. Como bem o Vitoriano falou, ver os mapas, ver o tipo de solo que a gente pode encontrar, ver o relevo, geologia, enfim, certo? Vocês podem entender bastante sobre isso, certo? Mais alguma dúvida? A gente pode começar? Pode, né? Pois, eu posso começar com o solo? Pode ser? Aí só coloca aqui, meninos, ó, aqui tá os conteúdos, tá certo, gente? Fora isso, não vai cair mais nada. Vai ser esses conteúdos. Então, vocês já vão me dar Eu acho que a gente só pode tomar um pouquinho mais muito. Porque cai no personagem. Sim, também. Mas também a gente pode pegar. E, gente, vai ser os conteúdos. Todo mundo tem acesso ao Drive. No Drive, dá uma dica para vocês. Sim, eu vou ter até no grupo, mas eu vou falar de novo, pessoalmente para vocês. No Drive tem 2 livros, que é o Formação e Conservação do Solo e 19 lições de Biologia. Lembre-se, não leu todo o autor para 30 páginas, mas lá tem uns capítulos que são importantes. Tem lá os navegadores, ilustrações de formação e característica morfológica. Mano, qual que eu leio? Leio os 2. Não são capítulos grandes, é no máximo 10, 15 páginas. Não é uma coisa muito extensa. Então, se possível, leiam os 2 olhares de autores diferentes, certo? É a voz material, mas é bom você ter essa leitura a mais, né? Não deixe de ser tão relevante, tá certo? Aí agora a gente vai... Nove lições, informação e conservação do solo, certo? Gente, sobre estoque, fazer uma coisa bem rápida com vocês, porque senão eu vou falar até 4 vezes com vocês. Na metodologia, como é que ela começa? A partir do momento que um homem, ele começa a se adaptar àquele ambiente. Está associado com processos sem integração. Está associado ao processo sem detalização, porque quando o homem, os primeiros povos começaram a compreender o ambiente como local que ele poderá ser moradia. Então, compreender o solo está associado com a formação das primeiras cidades, a formação das primeiras civilizações, tá certo? Então, a pedologia está associada com a sedentarização, tá bom?
foi quando teve as primeiras formações de cidades, povoados, civilizações, certo? Por quê? Porque eles começaram a compreender que aquele ambiente poderia ser propício para a agricultura, tá certo? Porque o que eram os nômades? Os nômades, eles buscavam alimento, buscavam moradia em X local. A partir do momento que esse local não dava proveito a eles, o que eles faziam? Mudavam para outro local. Mas a partir do momento que eles começaram a domesticar plantas, animais, criar e entender técnicas de cultivo, isso propiciou que eles se fixassem em tal local, tá certo? Então, a pedologia, para algumas civilizações, está bastante intrínseca a isso, tá bom? Uma coisa. Aquele documentário, não sei se você assistiu, mas a professora de biogeografia passa para a gente, que é chamado Armas, Germes e Ácido, do Jared Diamond. Então, o pesquisador vai falar exatamente sobre essas primeiras civilizações e como ocorreu o desenvolvimento da humanidade, a partir da agricultura e da fixação, né, desses povos numa região, no caso ali, na Crescente Fértil. Isso, lá no Mesopotâmia, perto do rio Tigres e Eufrates. Tigres e Eufrates, exatamente. Tá certo? Então, por exemplo, eu não sei se vocês já chegaram a estudar em Urbana, que é o conceito de sítio natural. O Alexandre passou para vocês. O que é o sítio natural? Vamos lá. O sítio natural. Vou usar Fortaleza, mas alguns autores, estudiosos, disseram que Fortaleza cresceu a partir do rio Pajeú. Por quê? Porque o rio beneficiou muitas pessoas a construírem casas próximas, água, sobrevivência. Então, alguns corpos naturais, como solo, rios, beneficiam essa fixação, tá certo? O sítio natural é isso. São corpos naturais, que a gente pode dizer que é uma vegetação, o solo, o relevo, o corpo hídrico, que beneficiam a essa população, tá certo? É importante vocês fazerem essa analogia, gente, que funciona para compreender o conteúdo da matéria, tá bom? Aí aqui eu coloquei algumas civilizações que estão associadas com a pedologia. Não tá, eu acho que está mais ou menos em ordem de estudo, mas no livro, no slide, talvez fique ali para vocês. Eu coloquei aqui o pessoal da Mesopotâmia, que foi os árabes, certo? Que eles tiveram o primeiro sistema de irrigação, tá certo? É importante compreenderem isso, que eles começaram a perceber que a partir do momento que o rio subia e o rio descia, aquele solo que ficava próximo ao rio era muito fértil, tá certo? Eles começaram a ter essa primeira noção. Nós também temos o pessoal da Mesoamérica, que são os incas. São os incas, tá certo? Eles também tinham essas habilidades voltadas ao solo, em relação ao terraceamento, enfim, a compreender esse solo, a domesticar algumas espécies, exemplo dessas espécies é o milho. Temos também a relação dos egípcios também na história da pedologia. Os egípcios estão mais associados também com a questão da irrigação, tá certo? Então, no geral, o povo da Mesopotâmia, eles eram voltados bastante para a questão da irrigação e da compreensão de como esse crescente fértil desse rio beneficiou para o crescimento, né, e para a expansão dessas civilizações, tá bom? E por fim, nós temos a China. A China, que eu acho bastante interessante. Lá, a civilização da China, como foi que eles compreenderam a importância do solo? É um pouquinho parecido com o do Kuchek. Em algumas regiões, que eram plantados alguns cultivos, como, sei lá, arroz, batata, enfim, em alguns locais tinha bastante cultivo. O cultivo era bastante intenso. Algo que foi que eles pensaram. Se em X local tem o maior cultivo, então vamos agregar um valor econômico para ele, tá certo? Então foi com a China, com a civilização, que eles começaram a ver o solo com valor econômico. Em algumas áreas que possuíam maiores plantações, maiores cultivos, era agregado um valor econômico, tá bom? Agora que chega no maior A, que é o do Kuchek. Antes disso, os cientistas viam o solo não como componente da paisagem, só como tirar proveito, tirar sustento, não enxergavam o solo
como um corpo natural, como uma unidade da paisagem. Aí lá na Rússia, não vou lembrar a data específica, mas tem no material de vocês, ocorreu uma grande seca, e o Dokuchev, um cientista, um naturalista, observou que o solo se diferenciava a depender do clima. Isso. Ele se diferenciava a depender do clima. Então, se o clima muda, o solo vai mudar também. Tá certo? Então, foi a partir desse estudo que ele compreendeu que o solo era um componente da paisagem e entregou a ele aos componentes da paisagem, né? Como relevo, vegetação, hidrografia, tá certo? Antes disso, o solo não tinha tanto cuidado com ele, não era visto como uma forma tão científica. Mas a partir dos naturalistas, principalmente com o Dokuchev, que eu coloquei até aqui para vocês, que foi a Gênesis do Sol, foi o primeiro indício do que vem ser hoje a pedologia, certo? E pedologia, voltando para a etimologia da palavra, pedologia significa o quê? Estudo do solo. Pedo vem do latim, logia estudo, certo? Se perguntar na prova, pedologia vem do latim e significa estudo do solo. E para a gente finalizar aqui, porque senão eu falo até amanhã, 11h30, nós temos a monetização com os Estados Unidos. O que acontece? Todo mundo sabe que o russo, a linguagem russa é um pouco complicada, né? Então, para expandir esse conhecimento, foi um pouco difícil. Algo que foi o que os Estados Unidos fez, que eles são invasores daquela época. Eles se apropriaram do estudo do Dokuchev, dos autores que vieram antes deles, e falaram assim, nós criamos o primeiro sistema de classificação, só que não foi. A Rússia, ele já tinha um estudo anterior a isso. Só que com os Estados Unidos, teve o quê? A modernização, tá certo? Foi um dos primeiros sistemas de classificações, um dos primeiros levantamentos de solo, tá certo? Aí, o que é importante vocês tirarem a partir disso da história? E a pedologia vem das primeiras civilizações, está associado com a fixação desses povos, com a fixação do grupo de pessoas, com a domesticação do solo, dos animais, de umas plantas, foi evoluindo com o tempo, a partir do momento que eles começaram a ver o solo como componente natural da paisagem, da sua importância, e que com a modernização, a partir dos Estados Unidos, esse solo foi visto como forma mais tecnológica, tá certo? No slide, está bem mastigadinho para vocês, aqui é só mesmo uma revisão bem geral. Oi. Primeiro foi com o Dokuchev, ele começa a perceber que há fatores que influenciam o solo, mas que sistematiza isso com 5 fatores da gene. Em seu livro, né, Fatores de Informação do Solo, vai tratar justamente sobre isso. Certo. Que veio depois de Dokuchev, né? Vem ela no meados da década de 50, do século passado. Gente. Se vocês forem ver, Dokuchev, ele começa a estudar no final do século 19, certo? Aí que entra. Naquela época, o estudo não era tão subdividido, não era tão expansivo, certo? Aí, como os Estados Unidos tinha uma língua mais conhecida e tinha a tecnologia estava mais avançada, muita gente acha que os Estados Unidos que foi um dos pioneiros do estudo do solo, mas não. Começou com a Rússia, mas os Estados Unidos se modernizou, se expandiu, tá certo? Mas o Dokuchev que começou a ver os primeiros fatores, tá bom? Naturalista. Ele foi como é que pode dizer, o pai da pedologia. Ele foi o pai da pedologia. Ele começou a investigar o solo, porque ele reconheceu o solo como recurso natural edáfico, que tem uma gênese, tem fatores atribuídos à sua formação, e tem uma morfologia própria, e ele também necessita de uma classificação. E daí nasce a pedologia. Oi? Isso. Certo? Foi com o Dokuchev. No livro e no slide tem bem as datas, explicadinho para vocês. Mas é importante compreenderem que foi a partir do Dokuchev que o solo foi visto como corpo natural da paisagem, certo? E começar a ser visto como uma forma mais científica. Tá bom? Ficou alguma dúvida, gente, em relação à história? Oi. No livro sobre a história, durante a prova, ela tenta identificar de acordo com o autor, essas coisas não assim, certo? Porque são todos autores, tá bom?
o que a Vládia vai contar. Também não adianta a gente escrever, que não sei o que. Tem que ter uma linha de raciocínio, tá bom? Mas não precisa se preocupar com isso, tá bom? Ela quer que vocês expliquem. Escreve certo. A aula inteira. Oi? Podem, a aula inteira. Tá bom? Oi. Se preocupe em responder o que ela está perguntando. Não, por exemplo, o Rubson, não, tu não fez oncologia com a gente, né? É muito bom, faço depois, você vai adorar. O Rubson, como é que ele quer as questões dele, as provas? Coisa mais objetiva, né? Mas ela gosta. Você explica de uma forma bem detalhada, não dizer, ai meu Deus, foi em 1750, não, no século XVIII, perdão, no século XIX, certo? Dessa forma, tem essa linha de raciocínio, tá bom? Foi. A revisão rápida que você vai fazer no dia da prova. Seria possível a gente ter um papelzinho fazer as anotações na hora ou a Vládia? Pode, só vão ter que recolher mesmo na hora da prova. Mas enquanto isso, podem estar estudando só naturalmente, certo? Mas na hora que eu for aplicar com ela, aí quem vai recolher, certo? Gente, para avançar, né? Agora a gente vai ver, eu acho que é uma das partes mais conteudistas da disciplina, que são os fatores formadores do solo. Mas é uma parte muito legal de se estudar, porque a gente vê muito na paisagem. Quando vocês forem para campo, se vocês tiverem plena consciência da ação de cada fator, vocês vão compreender mais os processos que modelam aquela paisagem. Então, vai ser muito mais interessante para vocês compreenderem isso, não como uma forma de estudo, mas uma forma de raciocínio lógico também. Inicialmente, se a professora perguntasse, por exemplo, o que é o solo para vocês, se tivesse essa pergunta na prova, o que é que vocês responderiam? Importante. Oi? A camada superficial, está acima da camada mitológica. Tem que ser respostas suas. É uma camada superficial da costa terrestre. A gente não pode Exatamente. Exatamente. E essas interações é o que a gente vai ver agora. Diferentes interações. Bom, o solo ele é um material natural, um corpo natural e tácito, formado por diferentes fatores, vida. Mas agora vamos construir um raciocínio lógico, se dá uma divulgação, né? Embora não seja perto do que ele é. Mas vamos citar. Imaginem aqui a Lua e a Terra. São dois corpos do universo que estão sujeitos a ações de termoplastia, por exemplo, né? Que são oriundas do Sol. A Lua ela teria Sol para você, já que esse é um corpo natural, superficial, resultante da interação em fatores. Por quê? Porque os fatores, por exemplo, Deixar colar. por exemplo, fator de organismo. Exatamente. Muito bem. A Lua, embora muitas pessoas chamem aquela poeira lunar de solo lunar, não tem solo. Exatamente por isso, porque não foi formado por esses fatores. Basicamente, ali a gente encontra sedimentos, que é essa poeira lunar, e nada tem de material orgânico, por exemplo, que tem influência de um relevo. Diferente da Terra. A Terra, a gente vai encontrar várias subdivisões no nosso planeta. Quais seriam elas? Zona polar, temperada, tropical. Exatamente. E é exatamente isso que vai ser um dos grandes diferenciais da Terra. A gente vai ter uma atmosfera, a gente vai ter uma biosfera, a gente vai ter uma litosfera, e na interseção dessas três camadas a gente vai ter a pedosfera, que vai ser resultante da interação dessas outras esferas, né, que a gente encontra no nosso planeta. Aqui vocês começam a perceber a influência também desses outros fatores, como não só material litológico, mas também da atmosfera e dos seres vivos nesse processo. E, bom, começando por um que eu acho que é um dos mais fáceis da gente compreender, é o clima.
Nosso planeta ele tem climas diferenciados. É dividido em zonas, por exemplo, a zona polar, a zona temperada, a zona tropical, que vai fornecer diferentes temperaturas, diferentes climas, e a gente vai ter um gradiente diferente de temperatura que vai influenciar também na formação desses solos. Como é que o clima pode influenciar na formação de um solo? Onde vocês podem citar, por exemplo, na zona polar. Não tem tanta vegetação, não chove muito, porque a água está congelada boa parte do ano, a incidência solar vai ser menor. Então, aqui a gente já percebe que o clima ele não influencia tanto nesse sentido, nesse contexto do nosso planeta. Exatamente porque a água ela se encontra boa parte do ano congelada, não atuando em processos de dissolução, por exemplo. E a temperatura também ela vai ser um pouco mais baixa do que nas outras zonas. E a temperatura é importante junto à atuação da água, porque ela atua como um acelerador dessa dissolução. Esses dois processos juntos, não só a termoplastia, mas também o processo de dissolução. E nas zonas temperadas? Ainda vai ter bem mais água. A gente vai encontrar água em estado líquido, maior parte do ano. A vegetação vai ser maior. Aqui a gente vai encontrar, na verdade, uma biodiversidade de floresta, né? Campos também. Então, que a gente vai ter uma formação bastante diferente do que a gente encontra no norte do nosso planeta. E na zona tropical, mais ainda, porque a gente vai ter uma grande presença de água, uma grande presença de incidência solar durante o ano inteiro, formando diferentes tipos de solos. Se a gente for pensar aqui, qual seria um solo comum da gente encontrar? Seria, por exemplo, o latossolo, que é um solo bastante desenvolvido, por conta dessa grande presença da água e do calor boa parte do ano. Por exemplo, alguns solos da Amazônia vão ser lá solos bastante profundos, seriam latossolos. Mas, em consequência dessa grande presença da água, seriam solos próximos, por conta da lixiviação. Certo? Então, o clima ele vai atuar dessa forma, principalmente por conta das temperaturas, das taxas de precipitação e também de evapotranspiração. Principalmente por conta disso. E agora, pensando no relevo. Como é que o relevo poderia influenciar a formação do solo? Exatamente. Com a curva de água, de sedimentos. Também com a gravidade. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, no nosso da Ibiapaba, né? Coluvial. Exatamente. Qual a diferença do eluvial e coluvial? Ela perguntou isso na minha prova. Deixa eu começar de baixo. O que é um solo eluvial e um solo coluvial? Está mais caro. O aluvial onde se deposita, que está lá embaixo. E o coluvial é o mais instável, né? Exatamente. Desses três compartimentos, qual é o mais instável? O mais instável? Não. Tá mais instável, mas tem o mais instável, tem o instável, que não tem tantas, que tem mais, como é que pode dizer, mais ação, de fluidos, essas coisas, e tem o mais estável, que está mais paradinho. O eluvial. E o mais instável? O coluvial. Por quê? Porque dá a de passagem. Uma coisa. E quais são. Vê se vocês estão para a nossa pergunta assim. E quais são as formas de transporte? Eu falei, quatro formas de transporte. A transformação, que são os fatores que atuam em transporte. A transformação, a translocação, a adição e a perda. Só que eles compreenderem isso, tá certo? Porque o que vai acontecer nesse solo coluvial? Dessas três ações que eu travessei, a transformação, a adição, a perda e a adição, né? Quais são? A perca
Exatamente. E outra coisa, a locação, porque como é fluvial, não vai estar ali na encosta, esse solo vai ser mexido, vai ser revirado, certo? Vai ter bastante pressão em cima dele. Tanto locação, transformação, adição, certo? A transformação, na verdade, ela está mais associada às transformações químicas, por exemplo, dos minérios que estão presentes no solo. Tá? É diferente da adição, por exemplo. Isso, exatamente. Uma característica também que a gente pode botar no aluvial é a adição. Não vai estar no solo mais lá embaixo, não vai ter esse depósito que vai estar acontecendo lá no fogo, não vai cair em cima dele, tá certo? É uma forma também de agentes, que eu esqueci agora o nome que fala, né? Mas são os agentes que formam o solo também, certo? Pronto, vocês conseguiram perceber agora algumas diferenças que o relevo proporciona. E aqui, no nosso contexto do semiárido, o relevo ele vai atuar como formador de uma área de exceção. Por exemplo, lá na Chapada da Ibiapaba, vocês vão ver um contexto climático totalmente diferente da depressão sertaneja, de onde a gente vai sair. Então, a gente vai encontrar solos diferenciados. Porque lá em cima vai ter solos diferenciados, aqui em cima vai ter latossolo e aqui embaixo vai ter planossolo, por exemplo. Bom, ok. E outra coisa, a infiltração, qual é que vai ser mais, vai ter a infiltração melhor? Importante também. Cai, qual que vai ser mais, que vai ter a melhor infiltração? Não, desses dois contextos. Tá. Lá em cima ou lá embaixo? O que vocês acham? Planossolo. Planossolo ele vai ser um pouco mais rápido. Vai ter 50 centímetros, por exemplo, de profundidade. Então, vão ser solos mais rasos que vão estar nesse contexto mais aqui da caatinga arbustiva, por exemplo. A caatinga não florestal. Gente, principalmente vai acontecer porque aqui em cima a gente vai ter um contexto de florestas tropicais. Por quê? Porque a gente vai ter um clima diferente. Aqui em cima vai ter precipitações anuais que chegam a mais de 1.000 milímetros. Enquanto, por exemplo, em áreas como Ibiraúçuba, a gente vai ter um ano bom chuvoso de 500 a 600 milímetros por ano. Exatamente, são chuvas concentradas, que inclusive quando formam solo, essa chuva, pela sua força mecânica, e por atuar direto no solo, e por não ter uma vegetação, uma cobertura vegetal tão espessa, como por exemplo das florestas, vai acabar perdendo boa parte desse solo que é formado. Então aqui em cima a gente vai ter um contexto diferente. A gente vai ter temperaturas elevadas, né, por conta da latitude que a gente se encontra, mas a gente vai ter muita precipitação e vai ter uma floresta também nesse contexto. Isso vai acabar ocasionando que aqui em cima a gente vai encontrar latossolos, neossolos também, a gente vai encontrar no reverso aqui da cuesta, que também são solos profundos, solos mais profundos também. E é assim que o relevo pode também atuar na diferenciação da formação desses solos. E aqui seria, no caso, a gente chamaria o estudo da formação desses solos de toda a sequência. Poderia ser um estudo assim, mais ou menos dessa forma. Aqui seria o nível do mar, a gente realizaria várias paradas, coletando solos e analisando eles. Em cima a gente vai ter um solo totalmente diferente do lá da ponta, por exemplo. Porque o relevo ele vai ter essa ação direta do solo, na formação desses solos que a gente vai encontrar. Isso fica muito claro na pedagogia. Eu acho que é bem interessante também vocês notarem isso. Material originário. Talvez esse seja mais fácil da gente distinguir. Posso usar até esse próprio exemplo aqui, da Ronaldo da Ibiapaba. Aqui a gente vai ter materiais originários diferentes. Na depressão a gente encontra o quê? Por favor, você tem que responder isso. Cristalino. Cristalino. E aqui na chapada vai ser sedimentar. Isso pode ocasionar também a diferenciação dos solos. A gente tem que perceber que o material originário ele tem uma característica muito importante, porque é dele que vai vir os minérios. As principais características de um solo vai vir do seu material originário. Por exemplo, de uma arenífera. É muito fácil a gente ter um solo um pouco mais arenoso, por exemplo. Mais claro. Mais claro.
diferente de um solo cristalino, que a gente pode ter uma outra formação. A inclusão de minérios de ferro, por exemplo, que vão dar uma coloração um pouco mais avermelhada. Que ela gosta, mas essa parte, certo? Na minha, até caiu uma questão assim, mas foi de verdadeiro ou falso. Mas é tranquilo, ela vai comprar para vocês. Por exemplo, como é que uma rocha que vai sofrer X oxidação, e quando o temperismo vai ser benéfica no solo? Certo? Vai ser perguntando especificamente o que é uma hidrólise, que nem eu sei o que é direito. Ó, tem uma questão aqui que eu acho que é interessante compreendo o solo. falar para vocês. Veio ou falso? Veio é verdadeiro ou falso. A cor pode evidenciar a presença de determinados constituintes que conferem diversas tonalidades aos horizontes do solo. A matéria orgânica, solo escuro, o ferro, que é um solo vermelho, ferro ferroso, condição de excesso de água, acinzentado ou azulado, né? A goetita, avermelhado, e a hematita, amarelo. Arenoso possui uma maior microporosidade. Vocês acham que estaria certo ou errado essa afirmação? O que vocês acham? A cor pode evidenciar a presença de determinados constituintes que conferem diversas tonalidades aos horizontes do Sol. A matéria orgânica, escuro, ferro, vermelho, ferro ferroso, condição de excesso de água, acinzentado ou azulado, a goetita, que vai dar uma coloração avermelhada, a hematita, amarelada, e a arenosa, pode possuir a microporosidade. Acertou. É falso. Exatamente, ela trocou as cores, mas não só isso, ela colocou que o solo vai ser arenoso e vai ter microporosidade. O solo arenoso, ele é microporoso? Ele é o quê? Exatamente. Então, vocês têm que perceber esses detalhes, por exemplo. Poroso, o que seria microporoso? Na verdade, o argiloso, eu acho que ele seria quase nada poroso. Tem muito a ver, gente, com a questão da aeração desse solo. Certo? Porque na minha prova, ela perguntou relacionadamente a questão da aeração. Como é que acho que a rocha, material originais, influenciava na formação desse solo, justamente com a estrutura. Quando a gente for falar um pouquinho sobre isso. Mas, por exemplo, um solo pouco poroso, a gente poderia pensar um solo citoso arenoso, por exemplo. Vai ter uma grande parcela de silt, mas também uma parcela considerável de areia. Seria um pouco arenoso. Bom, material original vocês já compreenderam, né? Que vai fornecer os principais minérios, algumas características fundamentais que a gente pode visualizar. A cor, por exemplo. Os organismos, que é justamente as plantas, os animais, matéria orgânica morta, que vai cair nesse solo e que vai fornecer também nutrientes. E que pode influenciar também a formação de um horizonte O ou um horizonte H. E a formação é basicamente essa. E também tem a influência de pequenos animais, como, por exemplo, de minhocas, que são importantes na areação de um solo, por exemplo. O solo ele não pode estar totalmente compactado, senão as plantas não vão conseguir crescer ali e fincar suas raízes. Então, é importante também a atuação desses micro-organismos dentro do solo. E, por fim, o tempo, que é um fator que multiplica tudo isso. Eu acho que ele é a gente pode não ver tanta importância dele, mas sem o tempo a gente não tem nada. A gente só pode compreender o clima a partir de um determinado recorte, por exemplo. A gente só pode compreender a ação dos micro-organismos a partir do tempo também. Assim como do material originário. Até porque para decompor uma rocha, levam-se milhares de anos. Então, o que a gente vê atualmente é um processo que não começou ontem nem anteontem. São processos de milhões e milhões de anos. Que a gente pode ver a partir das camadas não, dos horizontes do solo, parece. O solo, gente,
na escala geológica? Ele é um componente recente ou um componente antigo? Geológico. Oi? Antigo ou recente? Ó, a gente sabe que no solo a gente tem várias classificações. Por exemplo, o solo ele é considerado, na escala geológica, um material recente. Certo? Porque, por exemplo, o nosso solo quasareno é um solo formado no período quaternário. O quaternário, na escala geológica, está uma coisa mais recente, tá certo? Mas alguns solos, por isso que eu falei recente, né? Porque esse solo, como o Vitoriano falou, para se formar, para passar pelo processo de pedogênese, demora muito tempo, tá certo? Ele é um material antigo, mas na escala geológica, ele foi formado nos períodos mais recentes, tá certo? Porque a gente for lembrar aqui um pouquinho da geologia, da escala geológica, lá no meio termo, que é no Mesozoico, né? Ali ainda estava tendo a separação dos continentes, ainda estava tendo a estruturação. Então, acho que foi no Cenozoico, lá pelo Terciário, Quaternário, que o solo vai começar a se desenvolver, a se formar, certo? Mas deem uma revisada nisso, que é importante, que ela pode perguntar, tá certo? Porque está muito associado com a questão, por exemplo, do nosso solo quasareno, da formação das chapadas, tá certo? Porque como é que o solo é recente, sendo que as chapadas são materiais antigos? Então, é bom entender como funciona essa sistematização, essa analogia, porque os nossos solos quasarenos são solos recentes, formados no Quaternário. E os latossolos, que são solos profundos, tá bom? Mas o solo varia muito em relação a isso, tá bom? Embora seja recente no tempo geológico, a gente tem que considerar o solo como um recurso não renovável. Porque no tempo de vida do homem, a gente não consegue ver a formação do solo. Exatamente. Demora muito tempo. Agora, comigo, a morfologia. Sobre os fatores, gente, certo? Gente, eu vou correr aqui com vocês, só mais 10 minutinhos, tá certo? Para me dar a morfologia bem rapidinho, vou ser bem breve. A cor, muito bem, como o Vitoriano falou, está bastante intrínseca ao material originário, a condição desse ambiente, se vai ter infiltração ou não, se ele vai ser alagado, tá certo? A questão, como botei aqui o que o colega falou, da goetita e da hematita. No slide que tem sobre os fatores de formação, tem uma tabelinha de como cada cor influencia no solo, tá certo? A hematita vai desenvolver, geralmente, solos mais avermelhados, tá certo? Por exemplo, o latossolo. E a goetita vai fornecer, geralmente, solos mais amarelados, que a gente pode encontrar nos adsolos. Mas uma característica bastante importante em relação à cor. Ela está associada à questão do material originário, à questão da infiltração, se o solo vai ser alagado ou não. Por exemplo, o gleissol. O gleissol, ele é um solo que é geralmente inundável, quando tem os picos da maré, o solo vai ser constantemente alagado, enfim, vai dar a presença da água bastante nele, né? Tem bastante ação. E, a partir disso, como esse solo vai estar bastante inundado e tem bastante matéria orgânica, ele vai possuir um solo mais escuro, certo? Outra coisa importante, a questão geralmente ela não cobre, mas é importante saber se vocês têm noção disso, que as rochas, a depender da sua característica, vão também influenciar na fertilidade e na presença de solo. Por exemplo, rochas como o calcário, o arenito, vão fornecer solos mais alaranjados, mais amarelados, e rochas mais escuras, como o basalto, rochas ígneas, metamórficas, enfim, vão possuir solos mais escuros, certo? Sobre a textura, lembrar aquele triângulo textural, tá certo? Todo mundo tá fazendo, tá treinando? Mais ou menos, né? Revisitem, pode ter que cair amanhã. Outra dica, pode ter que cair. Lembra que tem que dar 100% entre argila, silt e areia. Areia fina e areia grossa. Tem diferença? Não. Se cair na prova, X percentual de areia fina e Y percentual de areia grossa, são os dois e encontra no triângulo, tá certo? É a argila natural que se considera. Tá bom? Processo laboratorial, a gente não transforma no triângulo. Certo? Uma coisa importante, os solos são arenosos, argilosos e siltosos. Tá bom? É lá para perguntar isso, quais são os tipos de solo que a gente vai encontrar em relação à estrutura, em relação à textura, são esses. Sobre a estrutura,
os grãos, tá certo? Se vai ser granular, se vai ser piramidal, se vai ser laminar, prismática. Gente, revisem isso, tá bom? É muito importante. Você lembra que a gente pegou nas amostras, olhou qual era a estrutura desse grão? Exatamente isso, tá certo? Então, revisitem o slide que vai ter as subdivisões. Se ele vai ser granular, se ele vai ser angular, subangular, prismático e laminar, né? Sobre a porosidade. Se esse solo vai ser poroso ou não. Por exemplo, o agisol, o latossolo, que a gente fez análise morfológica, ele é um solo poroso ou não? O que vocês acham? Isso. Tem muito a ver com a textura também. O que vocês acham? Ele tem uma porosidade ali mediana, certo? A gente tem que entender a porosidade associada ao que a gente vê na olho nu naquele solo. A gente vai pegar a amostra e ver se naquele solo vai conter esporos. Pense no solo assim, extremamente poroso. Manda um. Pense aos maranhenses, por exemplo. Certo? Ótimo exemplo para vocês pensarem. O nosso solo quartzo-areno, certo? São solos que têm um teor de areia mais elevado, certo? Porosidade está associada a isso, ao esporo que a gente vai compreender a olho nu. Porque essas características morfológicas são o que a gente vê em campo, tá certo? Então, se ele vai ser microporoso, macroporoso, tá bom? Se ela der uma situação, por exemplo, de uma plantação, que está com uma plantação mal drenada, que não consegue escorrer aquela água e que as plantas estão morrendo ali. O que é que explica isso? O que é que explica isso? Se vai ser um solo, oi? Qual seria a textura que a gente poderia encontrar ali, a parte dessa declaração? A pegajosidade tá associado também. Não deixe associado. Porque... Está vinculada à textura. Oi? Pois na textura, tá aqui. Na textura tem as argilosas, arenosas e as siltosas. Porque o solo, uma coisa muito importante, o solo é formado por areia e argila. Mas, a depender do solo, ele vai se variando na quantidade como pode dizer, dessas propriedades, certo? Tem alguns solos que vão ser mais arenosos, por exemplo, no solo quartzo-areno. Tem alguns solos que vão ser mais siltosos. Se não me engano, o vertissolo é um solo bastante siltoso. O argissol, o próprio nome dele já diz, é um solo com bastante teor de argila, tá certo? Então, isso vai influenciar também, bem como o Vitorano falou. Na minha prova, ela perguntou isso. Como é que um solo com X porosidade influencia na questão da agricultura? Tá certo? Um solo microporoso, macroporoso, certo? Média porosidade. Vamos explicar. E por ter essa grande quantidade de porosidade, a água vai infiltrar e até a questão da raiz. Não tem como algumas vegetações, plantações, se fixar naquele solo por conta que não vai ter onde ele se amarrar pela raiz, tá certo? Isso justificado pela grande porosidade. Consistência, vocês lembram aquele experimento que a gente fez? Associado, se ele vai ser plástico ou não, pegajoso, plasticidade, como é que a gente faz? Faz a cobrinha e as pontas têm que se ligar, certo? Se vai ser plástico ou não. E a pegajosidade, pega os dois dedos indicadores, se a amostra que é dele, se ela quer pegar justo, tá bom? E outra coisa, a pegajosidade a gente faz em dois estados, tanto no estado úmido quanto seco, quanto úmido e no molhado, tá bom? E a cor também, a cor a gente observa em campo, no seu estado seco, úmido e molhado, tá bom? A gente utiliza aquela cartinha que vocês viram lá no laboratório, a carta de mancha. Carta de mancha. A serosidade está associado a um grau de brilho, a um grau de estrutura brilhoso no solo. Por exemplo, solos argilosos, porque por conter tanto teor de argila, vai formar alguns grãozinhos brilhosos. Isso é a serosidade, tá certo? São pontos brilhantes que a gente vai identificar no solo pelo acúmulo de argila. Aí eu coloquei aqui duas observações, que é a espessura. Vocês lembram o que é espessura? Espessura, quando a gente vai fazer a divisão dos horizontes, cada horizonte possui uma espessura
específica, tá certo? O horizonte O vai possuir uma espessura, o horizonte B vai possuir espessura, e isso vai depender do solo que a gente for encontrar. O tamanho está associado ao tamanho dos grãos da estrutura, tá certo? Na carta de Manson, a gente vai identificar qual estrutura está associada, também pede o tamanho, tá certo? Então, revisita em relação ao tamanho associado à estrutura. E a profundidade. A profundidade associada ao quê? Ao tamanho do perfil. Então, revisitando. Espessura associada, na minha frente, espessura associada ao tamanho do horizonte. E o tamanho está associado, e a profundidade está cerca de todo o perfil, tá certo? Se ela perguntar, é de 1,5 metro a 2 metros. Mas nada menos, nada mais. 1,5 metro a 2 metros para fazer a abertura do perfil. E para a gente finalizar, que já estou passando mais da hora, é que esse é um pequenininho, bem rapidinho com vocês, gente, sobre os horizontes que a gente pode encontrar. Luana, é perfeito assim? Não, não é. Outra coisa, lá na espessura, a gente compreendeu que esse horizonte ele vai se diferenciando. Ele pode ser abrupto, difuso, certo? Também revisitei isso. Quando ele é abrupto, a gente vê um choque bastante de corpo horizonte para o outro. Quando ele é difuso, a gente não consegue enxergar olho nu essa divisão, certo? E a transição está associada se ele vai ser plana, se ele vai ser ondular, tá bom? São as formas de transição entre esses horizontes. Aqui tem um esquemazinho bem rapidinho para vocês, dos horizontes que a gente encontra no solo, mas que nem todo solo vai encontrar, tá bom? Exemplos, lá do solo, a gente vai encontrar em uma área preservada um O, um A, um B, acho que até um E também, um B. Abre o perfil. Quem abre o perfil, a gente pode contar. No neossolo quartzo-arena, qual que a gente encontraria? Lá, bem. A gente encontraria o E, o B. Agora eu peguei vocês, é que eu estaria o B ou não? O nosso solo quartzo-areno é um solo arenoso. Ele não possui tanto teor de argila. E outra coisa, é um solo recente. Para ter um horizonte B e um horizonte mais diagnóstico, essas coisas, tem que ter um tempo a mais. A gente vai encontrar em latossolos e agissolos. Então, o neossolo quartzo-areno, os horizontes que a gente pode encontrar nele são um A, perdão, um A, o C e o E, certo? Outro solo aí para vocês, pensar aqui, o neossolo litórico. A gente vai encontraria já um E, perdão, já um A e um C, e logo o R, porque é um solo com uma profundidade reduzida. Então, o ano eu tenho que decorar todos os horizontes, todo o solo, não. Mas entender que os solos profundos a gente vai encontrar uma certa seção de horizontes. Em solos mais rasos, a gente vai encontrar uma certa seções de horizontes. E aqui são já desde o início da disciplina eu expliquei para vocês. O O, que é um horizonte que tem o O e o H, que são horizontes que têm maior teor de matéria orgânica, são mais úmidos. Nós temos o A, que é uma misturinha entre os minerais, como argila, areia, com esse material orgânico. Nós temos o E, que é conhecido como horizonte eluvial, que ocorre o transporte, aqueles agentes, transporte, transformação, translocação, pressão e perda, acontece justamente aqui. Como vai ter essa lavagem de minerais, esses minerais vão se acumulando nesse bem. Por isso que explica essa cor dele mais laranjada, um horizonte mais consistente, tudo por conta da lavagem aqui em cima, exatamente. Porque tem a lavagem desses minerais, tá bom? Temos o C, que é um horizonte saprolítico, que é uns autores que não consideram tão isso, mas para não botar a vale desconsiderar, colocam que é um horizonte que já contém alguns fragmentos do material originário, certo? E o R, que é a rocha-mãe material originário, tá bom? Tem alguma dúvida? Para mim liberar você, já passei mais da hora. Espessura, tamanho e profundidade. Espessura em relação ao horizonte, tamanho ao perfil. Tamanho está associado à estrutura. Isso tem profundidade. E a profundidade é o perfil. Tá certo? Vou pegar aqui um pilotinho. Espessura, tá só mais, certo? Espessura, associado ao tamanho do horizonte. E a profundidade do perfil inteiro. Bom, 1,5 metro a 2 metros. Bom,
tiver alguma dúvida, gente, qualquer pergunta, vocês podem fazer amanhã, tá certo? A gente já prova, vou fazer de novo. Bem rapidinho, 5 minutinhos com vocês, tá certo? Vai dar certo. Podem contactar a gente também.